Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de posição do fluxo de ar de admissão de diesel. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de falha no motor, trem de força, motor, DTC, geralmente pode ser aplicado a todos os motores equipados com OBDI a diesel, mas aparece com mais frequência em alguns caminhões Chevy, Dodge, Ford e GMC. Embora genéricas, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. O sensor de posição do fluxo de ar de admissão de diesel, DIAFPS, geralmente é parafusado no corpo do acelerador montado no coletor de admissão ou em um tubo na corrente de ar de admissão. O sensor DIAFPS converte o volume do fluxo de ar recebido em um sinal elétrico para o Powertrain Control Module (PCM). O PCM recebe esse sinal de voltagem para determinar quanto ar limpo e filtrado está entrando no motor, e quanto está entrando no sistema de escape através do sistema de recirculação de gases de escape ou sistema EGR. Quando o sistema EGR é ativado, o PCM deve observar uma alteração no fluxo de ar. Caso contrário, pode haver algo errado com o sistema EGR, ou pode haver algo errado com o DIAFPS, também conhecido como sensor MAF. Esse código é definido se essa entrada não corresponder às condições normais de operação do mecanismo armazenadas na memória do PCM, mesmo por um segundo, conforme demonstrado por esses códigos de diagnóstico. Ele também analisa o sinal de tensão do DIAFPS para determinar se está correto no QON inicial. O circuito do sensor de posição do fluxo de ar de admissão de diesel do código P02E6 indica um mau funcionamento geral no circuito do sensor de posição de fluxo de ar de admissão de diesel. Poderia ter sido definido devido a problemas mecânicos, danos físicos ao próprio sensor, causando uma falha elétrica ou elétricos. Circuito do sensor DIAFPS. Isso não pode ser esquecido no estágio de solução de problemas, especialmente quando se lida com um problema intermitente. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de motor, controle DIAFCS e cores dos fios. Qual é a gravidade deste DTC? A gravidade em todos os casos não será grave, por serem falhas elétricas. O PCM pode compensá-las adequadamente. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha do P02E6 podem incluir luz indicadora de mau funcionamento acesa, apenas possível velocidade baixa ociosa, nenhuma operação do sistema EGR, não regeneração do filtro de partículas de diesel para queimar a acumulação de fuligem, não queima a fuligem do catalisador DPF. São algumas das causas comuns do código. As causas deste código P02E6 podem incluir abrir no circuito de sinal para o sensor DIAFPS, possível curto-circuito a voltagem no circuito de sinal para o sensor DIAFPS, possível curto-circuito a terra no circuito de sinal para o sensor DIAFPS, possível sensor DIAFPS com falha, provável PCM com falha, improvável. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P02E6? Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) do seu veículo. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Em seguida, localize o sensor DIAFPS no seu veículo. Esse sensor geralmente é parafusado no corpo do acelerador montado no coletor de admissão ou em um tubo na corrente de ar de admissão. Uma vez localizado, inspecione visualmente o conector e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe o conector e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro do conector. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais. Se você tiver uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e veja se o código P02E6 retorna. Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema. Se o código P02E6 retornar, precisaremos testar o sensor DIAFPS e seus circuitos associados. Com a tecla desligada, desconecte o conector elétrico no sensor DIAFPS. Conecte um fio preto do voltímetro digital ao terminal
de aterramento no conector da cablagem do sensor DI-AFPS. Conecte o fio vermelho do voltímetro digital ao terminal de sinal no conector da fiação do sensor DI-AFPS. Desligue a chave no motor. Verifique as especificações do fabricante. Voltímetro deve ler 5 volts. Caso contrário, repare o sinal ou o fio terra ou substitua o PCM. Se o teste anterior passou e você continua recebendo um P02E6, isso provavelmente indica uma falha no sensor DI-AFCS, embora um PCM com falha não possa ser descartado até que o sensor DI-AFCS seja substituído. Não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado. Os PCMs devem ser programados ou calibrados para que o veículo seja instalado corretamente.